Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Questão D. Eu sou o Dandy Souza e no episódio de hoje nós vamos finalizar o nosso especial no mês de novembro, que foi o especial do diretor Mike Flanagan. Por isso, eu e você hoje vamos analisar uma série que foi uma febre em 2018 e dividiu opiniões, que foi A Maldição da Residência Hill, uma série original Netflix e que Mike Flanagan não quis entregar apenas uma história, uma simples série, não, e sim uma experiência. Até porque o público aqui assume o papel de analista da mente humana com as metáforas utilizadas, que eram traumas e superação, utilizando a casa mal-assombrada e seus fantasmas. Ufa! Pelo visto, temos muito o que conversar no episódio de hoje, né? Então, pegue suas anotações e vem comigo, porque o Questão D está no ar. Mas antes da gente passar para a nossa análise do episódio de hoje, eu tenho um recado para você. Caso você não saiba, o Questão D Podcast e Blog é um projeto independente e não é um conteúdo focado em críticas, e sim de análise e interpretações de filmes e séries, e algumas indicações de livros. Então, para entregar esse conteúdo exclusivo e diferenciado, ele passa por um processo de pesquisa, roteirização, gravação, edição, correção, ou seja, demanda tempo e dedicação. E com o objetivo de deixar o podcast e o blog cada vez mais profissional, foi lançada uma comunidade no Apoia-se. Mas, Dandy, o que é a comunidade Apoia-se? É um site que você apoia o projeto, o blog e o podcast com um determinado valor. E conforme a categoria do apoio que você escolheu, você recebe algumas recompensas. E também existe uma meta mensal, que ao atingir essa meta, todos os apoiadores, independente do valor desse apoio, vão ter acesso a um conteúdo exclusivo, que pode ser um conteúdo estendido ou um mini curso de criação de conteúdo, para você que tem um projeto e quer transformar em conteúdo na internet. Gostou, né? Isso é uma forma de agradecer por você fazer parte da comunidade que enxerga filmes e séries fora da caixa. Além disso, o valor do seu apoio será todo investido aqui para o podcast e para o blog, em compra de equipamentos, ferramentas de edição audiovisual, além de manter o blog e o podcast no ar. Tudo para entregar um conteúdo de qualidade cada vez mais profissional. Então, para você fazer parte dessa comunidade do Questão D, acesse apoia.se/questão D. apoia.se/questão D. O questão sem o tio, tá? Lá você vai ver todos os detalhes, todas as recompensas e a meta do mês, ok? Mas, Dandy, eu não tenho como contribuir com valor. E agora? Tá tudo bem. Você pode apoiar o podcast e o blog compartilhando tanto os episódios quanto os artigos do Questão D nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. Ou seja, você ajuda a divulgar o meu trabalho aqui, tá bom? Então, chega de delongas e vamos ao episódio de hoje. Partiu A Maldição da Residência Hill. Bom, a gente não pode começar a nossa análise da Maldição da Residência Hill sem antes analisar a sinopse, né? Afinal, é onde tudo começa. E falando onde tudo começa quando a família Crane se muda para a Residência Hill. Isso porque o trabalho do casal Olivia, que é a Carla Gugino, e o Harry, vivido aqui pelo Henry Thomas, se consistia em comprar casas antigas e depois de reformada eles vendiam pelo valor do mercado. Por isso a meta a priori era ficar ali na casa, na Residência Hill, por 8 semanas e depois eles iam para outro canto, variam alto e seguiam com a vida. Mas abrindo parênteses aqui, eu confesso que eu admiro bastante quem faz esse trabalho de reformas de casa, porque muitos desses profissionais fazem trabalhos lindos. Agora, eu preciso confessar que se fosse comigo, coitado, ia passar fome. Por que eu digo isso? Primeiro, eu sou alérgico a um monte de coisa, desde poeira até a maioria dos remédios. Então, eu ia passar maior tempo no hospital do que em reforma, principalmente se eu tiver que morar na casa. Enfim, parabéns para o casal. Inclusive, sou fã de Carla Gugino e Henry Thomas. Mas voltando ao assunto aqui, que o foco é a família Crane, diferente das casas anteriores, uma série de contratempos começaram a surgir na Residência Hill. E muitos deles, fenômenos estranhos. Só que, para variar, os adultos não viam nada, né? É incrível, né? Os adultos não veem nada nessa rua. Apenas as crianças da casa.
Principalmente os gêmeos Luke e Nell. Inclusive, são duas crianças fofas, que a vontade que você tem é de proteger eles o tempo todo. Sério, a vontade que eu tinha é de ser o Super Dandy ali e proteger eles de todos os fantasmas ali, de todos os medos. Mas enfim, obrigado, Mike Flanagan. Você me despertou essa empatia. Mas quem dera que fosse apenas vulto, porque na realidade eram assombrações bem sinistras, como a mulher do pescoço quebrado. E assim, eu confesso que se eu visse na minha frente essa mulher do pescoço quebrado, eu teria esses mesmos problemas que a Nell teve, né? Que ela sofria de distúrbio do sono, depressão, porque era constante, não era simplesmente uma vez ou outra de longe, não, ela via na frente dela. E é incrível que quando ela contava para os pais, eles achavam o quê? Ah, que é isso, é imaginação, fique bem, a gente está todo mundo aqui, tá bom? E aqui fica o alerta. Alô, paizinhos, se o seu filho está reclamando de alguma coisa, está falando que está com medo de algo, não encare isso como uma imaginação. Passe a segurança e investigue. Porque, como eu falei, o filme trabalha muito com metáforas. Não necessariamente pode ser um fantasma, como na série. Preste bastante atenção no comportamento dos nossos pequeninos, porque sempre existe um alerta. Mas voltando ao enredo aqui, quanto mais a família Crane se aproximava do fim do prazo da reforma, as aparições dos fantasmas ganhavam mais força. E era engraçado que as cenas da família andando entre os cômodos e os fantasmas observando eles, chegava a ser bizarro porque eles não percebiam. Muitos deles eram confundidos com as pessoas que estavam trabalhando nessa reforma. Só que na última noite que a família Cray ficou na casa, algo de muito estranho aconteceu e que ia mudar a vida totalmente da família, que é a morte da mãe, a Olivia. E isso aconteceu de uma forma tão inexplicável que o Henry simplesmente pegou todos os filhos, colocou dentro do carro e se mandou. E eles nunca tiveram uma resposta. Tudo que lembravam era o pai com a camisa toda ensanguentada e dizendo que eles nunca mais iriam pôr os pés na Residência Hill. Só que tem um pequeno detalhe. Agora que todos estão na fase adulta, descobrimos que o pesadelo nunca foi superado. Alguns deram um jeito de bloquear, inclusive, outros de escapar através de drogas, mas o que eles não imaginavam é que tudo que aconteceu lá no passado na Residência Hill iria voltar com força total nos dias de hoje. Bom, agora que você já entendeu a sinopse da Maldição da Residência Hill, chegou a hora da gente começar com a nossa análise. E a gente precisa entender aqui que todo esse rolê da Residência Hill, ele alterna entre o passado e o presente de cada um de seus personagens. Isso para a gente poder conectar os elementos chaves para entender como cada um dos irmãos lidam com o passado e lidam com isso hoje. Quer dizer, eles pensam que o seu passado é uma página virada, mas na realidade eles apenas grampearam as páginas desse livro para não ter que rever tudo isso. Mas como a nossa mente é uma caixinha de surpresa, vamos entender como o passado reflete em cada um deles. E o primeiro personagem que a gente vai verificar aqui, que a gente vai focar, é o Steve, que é vivido aqui pelo Michael Hurstman, que diferente dos seus outros irmãos, ele foi o único da casa, da família, que não viu nada. Inclusive, ele se sente excluído desse rolê, acredita? Agora imagina só, os irmãos tudo traumatizados, querendo bloquear tudo que viram no passado, fazendo terapia alguns, e ele pistola porque os fantasmas não apareceram para ele. Steve, mas você tá brava? Mas pensa que ele deixou isso quieto? Imagina, ele se tornou um escritor sensacionalista de eventos paranormais. E ainda por cima, era chamado para investigar alguns fenômenos que aconteciam em algumas casas para ver se realmente era mal assombrada. Nem preciso dizer, né, que os irmãos ficaram pistola quando ele lançou esse livro, né? Porque o que acontece? Eles disseram que ele vendeu as memórias, os seus traumas, tudo por dinheiro. E mexer numa ferida que não foi totalmente cicatrizada, isso dói demais. Mas tem um pequeno detalhe aqui, que na realidade, como eu falei, isso foi uma forma de autoaprovação, já que ele foi o único que não viu nada na casa, não presenciou nenhum fenômeno paranormal, então ele quer provar para si mesmo que os fantasmas não existem e que tudo não passou de imaginação dos seus irmãos. Agora, será que você agiria da mesma forma?
Olha, sendo sincero, eu acho que eu até agiria da mesma forma que o Steve. Até porque se eu não tivesse uma referência. Porque como eu comentei lá no podcast anterior, lá do Dr. Sono, que eu vim de uma família espírita. Então eu cresci já tendo com todo esse conceito, todo esse conhecimento. Então, assim, com a minha cabeça de hoje, com essas referências, eu poderia não agir da mesma forma. Mas se a gente for comparar, o Steve não teve referência nenhuma, nem se tocava no assunto. Então, se eu não tivesse nenhuma referência, provavelmente eu agiria da mesma forma, ia escrever um livro e tudo. Mas eu faria diferente em consultar meus irmãos primeiro. Mas e você? Você consultaria seus irmãos ou lançaria o livro e entregaria o cheque que nem ele fez? Me conta lá nos comentários no Instagram, que eu quero saber porque eu estou curioso. Bom, e agora passando para o próximo irmão da família Crane, vamos para Shirley, que aqui é vivido pela Elizabeth Reese. Para quem não lembra, ela fez a saga Crepúsculo, né? Ela era a matriarca da família. Mas lembra que eu comentei que o passado sempre reflete em alguma coisa no presente de cada um deles? Pois é, com a Shirley, isso foi muito forte em sua vida. Porque se você viu a série, você lembra que ela virou uma agente funerária. E tudo começou no momento mais triste da sua vida, que foi a morte da sua mãe, Olivia. Agora imagina a cabeça dessa criança. Lidar com a perda, lidar com o inexplicável e não ter suporte nenhum. E foi nesse momento bem delicado que ela foi confortada por um agente funerário. Esse momento ficou gravado em sua mente. E o que ela fez? Ela decidiu seguir a profissão de agente funerário, para transmitir essa mesma paz e segurança que ela teve quando criou. Ou seja, entregando ao universo tudo aquilo que a ajudou a ser quem ela é hoje. Por isso, seu trabalho se tornou algo muito mais além do que o ofício para ela ganhar dinheiro, e sim um propósito. Será que seu trabalho hoje é um reflexo do seu passado? Passando para um outro membro da família Crane, temos a Theodora, que aqui é vivida pela Kate Siegel. Isso mesmo, ela foi protagonista de Rush, A Morte Ouve, ela fez a mãe da Jessie no núcleo da infância de Jogo Perigoso, então ela está aqui novamente. E assim, eu já comentei aqui que eu sou fã demais dessa atriz. E aqui também a gente vê um outro caso que a profissão é muito mais que o ofício, e sim um propósito. Afinal de contas, a Theodora tornou-se uma terapeuta infantil, onde ela tem um foco principal em dar voz às crianças que são desacreditadas pelos pais, por conta dessa experiência que ela teve no passado com os irmãos. Então, se você assistiu a série, você vai lembrar que ela sempre foi o suporte dos seus irmãos, até porque ela é médium, e ela conseguia captar tantos os sentimentos e descobrir coisas apenas pelo toque. Só que eu não preciso nem dizer, né, que isso a incomodava demais. Afinal de contas, ela era uma criança e muito semelhante ao caso do Danny, aquele nosso personagem do Iluminado e do Doutor Sono. Lembra que no episódio lá do Doutor Sono, aqui do podcast, eu comentei que o Danny diz que não queria ter esse dom da mediunidade de ser um iluminado? Pois é, a gente encontra algo parecido aqui com a Theodora. Inclusive, é na Residência Rio que ela começa a usar as luvas, porque ali as descobertas dela eram muito fortes, as visões que ela tinha. Mas ela soube ressignificar o seu dom e começou a usá-lo para o seu bem, principalmente para ajudar no tratamento de seus pacientes que eram crianças. Inclusive, a cena que ela descobre que uma de suas pacientes é abusada pelo pai adotivo, meu Deus, é de partir o coração. E eu não vou mentir, hein? Eu fiquei com o coração na mão ao ver a cena dela enxergando tudo isso. E eu acho que se eu tivesse o mesmo dom da Theodora, eu faria a mesma coisa. Afinal de contas, nós precisamos estar atentos aos sinais que as crianças apresentam a todos nós. Principalmente para você que é pai, para você que é responsável, para você que é irmão mais velho, para você que é primo, então observe. Mas me conta lá no Instagram, se você tivesse o mesmo dom da Theodora, você teria esse propósito de ajudar as crianças? Bom, e a gente vai falar agora de um outro personagem, que é o Luke, que foi vivido aqui pelo Oliver Jackson Cohen. E assim, eu confesso que esse é um dos irmãos Crane que mais parte meu coração. Porque depois de tudo aquilo que ele viveu, aqueles traumas, aqueles fantasmas que ele presenciou, a forma que ele encontrou para lidar com o seu passado foi através das drogas. E é triste, sabe por quê? Porque o momento que ele tenta se livrar das drogas é o momento que os fantasmas do passado vêm assombrá-lo com mais força. Inclusive, não
sei se você lembra, né? Mas ele e a Neo foram que viram os fantasmas mais de perto. Mas também tem um detalhe muito importante. O Luke e a Neo, eles são gêmeos. E como não seria diferente, eles eram bastante conectados, tanto com os sentimentos quanto os medos. E a Nell sempre foi uma irmã que se preocupava e deu o suporte necessário ao seu irmão. Na verdade, ela era a única, né? Porque os outros irmãos simplesmente apenas focavam na discriminação e acabavam não ajudando, e sim atrapalhando. Agora imagina só a situação. Ninguém acredita no Luke desde quando ele era criança. Ele sofre com a morte da sua mãe. E depois de adulto, essa falta de suporte ainda continua, exceto pelo irmão Neo. É complicado. Imagina o conflito na cabeça do Luke. Eu confesso que em toda a temporada eu torcia por ele, porque era uma tortura psicológica demais desse personagem. Agora me conta aí você. Você, sendo o irmão do Luke, você largaria ele de mão como os outros irmãos? Ou você assumiria o papel da Nell, dando suporte e ajudando ele para poder sair dessa? Me conta lá nos comentários que eu quero saber, tá bom? E para finalizar a nossa análise dos 4 irmãos Crane, vamos para a nossa personagem Neo, que não podia faltar, que aqui é vivida pela atriz Victoria Perditi. Inclusive, para mim, ela é um dos personagens preferidos na série. Por quê? Ela era a única que admitia não ter superado seus traumas. E ela fazia tratamento tanto para a depressão quanto para o distúrbio do sono. Ela era o personagem mais forte de todos, porque ela era a única que conseguia encarar seus medos, seus traumas, seus problemas, como forma de descobrir a sua solução. Ela é um dos personagens que tem um dos plot twists mais tristes da série. Eu fiquei com aquele sentimento de, poxa, não tem como ajudar ela mesmo? Olha, Mike Flanagan, você conseguiu fazer isso. Eu me conectar e me preocupar totalmente com o personagem. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ela já no nosso próximo tópico, que é sobre as metáforas da série. Você sabia que o foco principal na série A Maldição da Residência Hill não é a Casa Mal-Assombrada? Oi? Como assim, Dandy? É isso mesmo que eu tô falando. Lá na série A Maldição da Residência Hill, nós temos nada mais, nada menos do que a metáfora de como o ser humano lida com a vida e, no caso aqui, com seus medos e traumas. Bora ver cada um deles? Bom, o primeiro que a gente tem aqui, que a gente vai falar, é sobre o quarto misterioso. Você lembra que o quarto misterioso é o coração da casa e que ele muda conforme a pessoa entrava nele? Pois é. Mas você sabia que ele representava a válvula de escape de cada um desses personagens? Isso mesmo que você ouviu. Até porque, se for parar para analisar, é comum do ser humano usar a fuga como mecanismo de defesa, e muitos deles com algo que considera muito especial. Inclusive, eu vou abrir um parêntese aqui, ainda para explorar essa questão do bloqueio de nossas lembranças. Eu vou mencionar aqui um filme chamado O Conto, de 2018, que ele é original da HBO, que ele representa muito bem isso que eu estou falando. Que ele conta a história da documentarista Jennifer Fox, que é vivida pela atriz Laura Dern, e a mãe descobre no meio dos objetos de lembrança da Jennifer uma carta que ela escreveu para a escola quando ela tinha 13 anos. E conforme a Jennifer revisitava esse passado, ela percebeu que essas lembranças eram totalmente diferentes daquilo que ela tinha escrito. Então, assim, eu já vou dizendo que o filme é forte, ele não é recomendável para pessoas sensíveis, porque ele pode servir como gatilho, mas ele ilustra muito bem essa questão da nossa mente bloquear algumas coisas para se proteger. Então, se você quiser que eu fale um pouco mais sobre esse filme, faça uma análise completa, deixa o seu comentário lá no Instagram. Mas voltando aqui para a série da Residência Hill, como eu falei, o quarto misterioso ele assumia a forma de um local especial para cada um dos membros da família Crane. Como, por exemplo, a gente tinha a Casa da Árvore, que o Luke sempre lembrava disso na Casa da Residência Hill, onde era um local que ele se sentia seguro. Mas a gente precisa lembrar que também ele assumiu a forma da sala de dança da Theodora, que era o momento que ela esquecia aquele peso que ela tinha de ter aquele dom, de ser uma médium, de tudo que ela tocar, ela poder ver as coisas, ver o futuro e os sentimentos daquela casa. E também o quarto misterioso assumiu a forma do quarto de jogos para o Steve, que aquilo ali representava a necessidade que o Steve tinha de ser útil em alguma coisa, em completar missões, mesmo que eles fossem através de jogo.
mas também ele assumiu um local especial e até mesmo bem forte de fuga para Olivia, que era a matriarca da família, que ele assumiu a forma de um quarto de leitura, que era o momento que ela esquecia a cobrança que ela tinha do seu papel de mãe, de seu papel de esposa, e ela acabava mergulhando nas histórias dos livros que tinham ali, acabava esquecendo a sua realidade. Agora, sabe o que é mais engraçado? É que em todos os ambientes, ninguém enxergava a janela do quarto misterioso, inclusive eu. E além dessa janela ser uma pista, ela simbolizava um detalhe muito importante, que a vida sempre está mostrando sinais, mas muitas das vezes ninguém consegue enxergá-la, por medo de encarar a realidade. E era justamente isso que acontecia. Todo mundo que entrava no quarto misterioso, ele assumia uma forma. Então isso mostrava o quê? Quanto mais a família Crane ficava vulnerável, mais o quarto se tornava um conforto passageiro de cada um. E trazendo isso para a nossa realidade, nós vemos o quanto isso é perigoso, principalmente nas mãos de pessoas que agem de má fé. Então fica aqui o alerta. Uma outra metáfora aqui utilizada era essa questão da autossabotagem e transferência de responsabilidade. Não sei se você percebeu, mas os irmãos Crane sempre culpam uns aos outros quando algo de ruim acontece. Muito diferente quando eles eram crianças, que eles eram unidos e sentiam-se no dever de defender uns aos outros. Mas por que isso acontece? Porque cada um resolveu lidar com seus medos e traumas de forma isolada. Percebe que eles vivem na defensiva e sempre diminui o problema do outro e diz que não se compara com o seu próprio problema. Então a gente percebe aí que o fato de bloquearem seus medos e traumas vividos lá na Residência Hill e não tocarem no assunto tornou-se algo prejudicial à família, pois assumiram um perfil egoísta, sem eles perceberem. Exceto a Nell, que sempre se importou com todos, inclusive era uma de suas prioridades manter a família unida. A próxima metáfora que a gente vai focar aqui é a morte da Nell. Lembra que eu falei que ela é um dos meus personagens favoritos? Que ao mesmo tempo que ela demonstra ser frágil, ela é forte e que mesmo com as suas limitações da depressão e distúrbio do sono, ela não deixava de ser amorosa e o suporte de seus irmãos? Inclusive, essa sua postura nem era percebida pelos próprios irmãos. Ainda tem um detalhe bem importante. A Nell é tão determinada que ela foi até a Residência Hill para pôr um fim nisso. Só que, infelizmente, acaba se tornando mais uma vítima da maldição da residência. Quer dizer, em parte, né? Porque ela não ficou presa que nem os outros fantasmas lá na Residência Hill. Então, a sua morte aqui, ela representa uma libertação ao invés de uma prisão. E assim como ela em vida, é interessante a gente ver que ela continuou sendo a chave principal, tanto para ajudar os seus irmãos a superar os seus medos e traumas, quanto a ressignificarem tudo isso que eles viveram, através da verdade que eles estavam tentando ignorar sobre a Residência Hill. E olha que eu confesso que quando eu descobri uma das figuras que atormentou a sua infância todinha, nada mais, nada menos que era ela no futuro. Agora imagina só a cabeça dessa criança, vendo uma figura totalmente desconhecida, com uma figura assim totalmente assustadora e descobrir que na realidade é ela no futuro. E falando de uma forma sentimental, para mim, o personagem da Nell, ele foi um símbolo aqui de amor incondicional em toda a série. Você concorda com isso? Então corre lá no Instagram e me conta que eu estou curioso para saber. Olha, eu preciso dizer que existem outras metáforas aqui que eu identifiquei na série, mas esse episódio, ele é inspirado num artigo que eu escrevi lá no blog Questão D. Então tem mais detalhes lá, tem mais metáforas. Então, depois que você terminar de escutar esse episódio, corre lá nesse artigo que eu estou falando um pouquinho mais dessas metáforas, tá? O link está aqui na descrição e deixe seu comentário lá na página do blog. Então, espero você lá. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa análise do episódio de hoje, que é sobre a maldição da Residência Hill. E o que eu tenho a dizer sobre essa série? Que assim, como é o especial do Mike Flanagan, o diretor, eu só tenho a dizer que ele comprovou aqui que o terror não está apenas atrelado àqueles sustos, os jump scares, fantasmas que a gente está acostumado a ver, que afinal de contas a indústria do cinema sempre quis vender essa imagem. Mas não,
terror, horror, ele é aquele trabalho do teu sensorial para causar um desconforto. Inclusive, tem um episódio aqui, fiz um especial do Halloween, que eu estou falando a linha do tempo lá do terror que vem desde os tempos antigos, antes de Cristo, até os dias atuais, o cinema, se tornar série. Inclusive, eu estou contando com a participação do meu amigo Tadeu Ramos, do canal Tadeu Ramos, e do Giovanni Malcher, do podcast Bom Dia Anjos. Então, depois do episódio, corre lá no link da descrição e ouça esse especial de Halloween. Mas, voltando à série, é aquilo que eu falei logo no início do podcast. O diretor Mike Flanagan, ele trouxe uma análise do comportamento humano, ou seja, ele queria entregar uma experiência e não apenas uma história. E, além disso, fazer a gente refletir em como o ser humano lida com seus traumas. E é interessante que todos os personagens aqui apresentados, eles são muito próximos da realidade. Inclusive, não se espante se você se enxergar em algum deles. Será que isso aconteceu com você? Me conta lá nos comentários do Instagram. Mas a gente não pode negar que, dentre todos eles, a Nell foi a que mais se destacou aqui. E foi por causa dela que os irmãos Crane recuperaram o real sentido do que é ser uma família. Será que essa mensagem também não foi pra gente que assistiu a série? Bom, e antes de finalizar o nosso episódio de hoje, não poderia deixar de deixar aqui as minhas indicações, que na realidade eu adiantei essa indicação, que é o filme O Conto de 2018. Só reforçando, ele é um filme original da HBO e o tema principal é abuso sexual. E por mais que o gênero do filme seja diferente da proposta aqui da Residência Hill, ele mostra como o nosso cérebro tem a capacidade de bloquear os traumas e aquilo que não nos faz bem. Mas eu preciso dizer que, além do tema, o filme é forte. Então, por isso eu reforço aqui, ele não é recomendável para pessoas sensíveis, que ele pode servir como gatilho. Caso você decida assistir, é interessante que você tenha uma pessoa de confiança que dê esse suporte para assistir com você ao lado, tá? E ele é um alerta muito importante para os pais e responsáveis de crianças para observarem o comportamento de todas elas e identificarem caso eles precisem de ajuda, de suporte e proteção. Bom, e esse foi o episódio de hoje. A gente está encerrando agora de vez o nosso especial do mês de novembro, dedicado ao diretor Mike Flanagan. Eu espero que você tenha gostado tanto do episódio de hoje, quanto desse especial do mês de novembro. Lembre-se de seguir o Questão D lá no Instagram e deixar seu comentário nos posts desse episódio de hoje. E se você tiver alguma sugestão ou comentário, me envie um e-mail lá para o contato@questãod.com.br. Lembre-se, o questão é sem o tio. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero você no próximo episódio, que vai ser o especial do mês de dezembro, o mês de Natal. Então, vejo você na semana que vem. Tchau!